O assunto que nós vamos abordar hoje é funções. É um dos mais importantes objetos da matemática que tem aplicação em todas as áreas do conhecimento. Nós vamos ver hoje a definição de função, vamos conhecer os seus elementos constituintes e, além disso, nós vamos classificar as funções em crescentes, decrescentes e constantes. Vamos começar pela definição. O que é uma função? Considere dois conjuntos não vazios A e B. Uma função f de A em B é uma correspondência entre os elementos de A e os elementos de B que associa a cada elemento x de A um único elemento y de B. Notação. Na linguagem matemática, a gente costuma escrever assim, ó, a função f de A em B, A aqui está representando o domínio da função e B o contradomínio. E aqui do lado direito nós temos a lei de formação, ou seja, é a expressão matemática que nos mostra como é que os elementos de A se correspondem com os elementos de B. Vamos ver em termos de diagrama. Nós temos aqui o conjunto A e temos aqui o elemento x genérico de A, ou seja, o x está representando qualquer elemento do domínio. Por outro lado, nós temos o conjunto B, que é o contradomínio, que contém um conjunto muito especial, que é o conjunto de todas as imagens, ou seja, são todos os elementos de B que estão se correspondendo com os elementos de A. Vamos ao primeiro exemplo. Considere o conjunto A, formado por 1, 2, 3, 4 reticências, onde os elementos são quantidade de gasolina em litros, e o conjunto B, formado por 6, 12, 18, 24 reticências, onde os elementos são os preços da gasolina em reais. Observe aqui que nós temos uma função f de A em B, tal que f de x é igual a 6x. E aqui, logo abaixo, nós temos uma tabela onde aparece aqui a primeira coluna os valores de x e na segunda coluna os valores correspondentes de f de x. Vamos ver agora em termos de diagrama. Nós temos aqui o conjunto A, formado por 1, 2, 3, 4 reticências, e o conjunto B, formado por 6, 12, 18, 24 e reticências. É importante você perceber agora a correspondência entre os elementos de A com os elementos de B. Olha só, 1 está se correspondendo com 6. O que significa isso na linguagem matemática? Que 6 é a imagem do 1. 12, por sua vez, é a imagem do 2. 18 é a imagem do 3. E o 24 é a imagem do 4. Né? E, em geral, o f de x é a imagem do x. Bom, nós vamos agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos uma função f definida do intervalo fechado 1, 3 em R, tal que f de x é igual a x mais 1. Quem é o domínio dessa função? É o intervalo fechado 1, 3. Quem é o contradomínio? R. E quem é a lei de formação? f de x igual a x mais 1. Olha só o que nós temos aqui. No plano cartesiano aparece o gráfico da função f, né? Ou seja, é o conjunto de todos os pares ordenados x e y, né? Onde x e y são os elementos que se correspondem, né? Do domínio com o contradomínio. Aqui no eixo x, nós temos em destaque aqui o domínio da função, ó. Domínio de f, que é o intervalo fechado de 1 até 3. E o conjunto imagem, que é o intervalo fechado de 2 até 4. Então, o domínio da função é o intervalo fechado 1, 3. O conjunto imagem é o intervalo fechado 2, 4. E o contradomínio é toda a reta real. E a lei de formação, f de x igual a x mais 1. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos a função g definida do intervalo fechado 0,4 em R. Olha quem é o domínio, intervalo fechado 0,4. Quem é o contradomínio? Reais. E a lei de formação,
g de x igual a 0,5x ao quadrado. Aqui nós temos o gráfico, que é essa curva que aparece aqui, ó, em vermelho. No eixo x eu tenho em destaque aqui o domínio da função, que vai de 0 até 4, esse intervalo fechado. E temos o conjunto imagem, que vai de 0 até 8. Né? Então, o domínio de g é 0,4, o domínio de g, a imagem de g é 0,8, contra-domínios são reais e a lei de formação g de x igual a 0,5x ao quadrado. Bom, agora vamos definir quando que duas funções são iguais. Duas funções f e g são iguais se somente se ocorrer esses três fatos. Primeiro, os domínios das funções são iguais. Quando forem iguais, A igual a C. Os contradomínios forem iguais, ou seja, quando B for igual a D. E por último, quando f de x for igual a g de x para todo x do domínio. Então, se ocorrer esses três fatos, as funções elas são iguais. Vamos ver um exemplo. Considere as funções f, definidas no intervalo fechado 1, 5 em R, tal que f de x é igual a x mais 1. E g, definida no intervalo fechado 1, 5 em R, tal que g de x é igual a x ao quadrado mais x sobre x. É fácil perceber que as funções são iguais. Por quê? Porque os domínios são iguais, os contradomínios são iguais e f de x é igual a g de x nesse domínio. Né? Se você fatorar aqui o x ao quadrado mais x e simplificar o x, vai ficar x mais 1, ou seja, f de x é igual a g de x para o domínio dado. Bom, aqui nós temos o gráfico da função f e aqui o gráfico da função g. E elas são iguais porque obedecem essas três condições. Bom, vamos agora classificar as funções em crescentes, decrescentes e constantes. Quando que uma função é crescente? Uma função f de a em b tal que f de x é igual a y é crescente no conjunto A', que é um subconjunto do domínio, se dados x1 e x2 quaisquer de A', tivermos a seguinte implicação. Qual é a implicação? Se o x1 for menor do que o x2, então a imagem do x1 tem que ser menor do que a imagem do x2. Isso para todo x1 e x2 de A'. Exemplo. A função f de R em R, tal que f de x é igual a 2x, ela é crescente. Por quê? Observe por quê. Porque se eu pegar x1 e x2 com x1 menor do que x2 e calcular as imagens, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar essa desigualdade, vou multiplicar por 2, vai dar 2x1 menor do que 2x2. E é claro que 2x1 é f de x1 e 2x2 é f de x2. Portanto, se x1 for menor do que x2, então f de x1 vai ser menor do que f de x2. Isso prova que essa função ela é crescente. Graficamente, você observa aqui, ó, esse aqui é o gráfico da função, né? E observe que quando o x aumenta, né, aqui da esquerda para a direita, o que está acontecendo com a imagem? Também aumenta. Tá? Isso caracteriza que a função é crescente. Vamos agora para a função decrescente. Uma função f de a em b, tal que f de x é igual a y, é decrescente no conjunto A', que é subconjunto de A, se dados x1 e x2 de A', tivermos a seguinte implicação. Se x1 for menor do que x2, então f de x1 é maior do que f de x2. Exemplo. A função f de R em R, tal que f de x é igual a menos 2x, é decrescente. Por quê? Vamos ver por quê. Se x1 é menor do que x2, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou multiplicar ambos os membros por menos 2 e vai ficar menos 2x1 maior do que menos 2x2. É claro que menos 2x1 é f de x1 e menos 2x2 é f de x2. Portanto, se x1 for menor do que x2, então f de x1 vai ser maior do que f de x2. Graficamente, nós temos aqui uma função decrescente. E notem que quando o x aumenta, o que acontece com as imagens? Elas
Exatamente, diminui. E vamos agora para a função constante. Quando que uma função é constante? Uma função f de a em b, tal que f de x é igual a y é constante no intervalo a' de a, se dado x1 e x2 de a', tivermos a seguinte implicação. Se x1 for menor do que x2, então f de x1 vai ser igual a f de x2. Exemplo, a função f de r em r, tal que f de x é igual a 3, é constante. Por quê? Vamos ver por que ela é constante. Ó, x1 menor do que x2. Observe que f de x1 é igual a 3 e f de x2 é igual a 3. Ou seja, se x1 for menor do que x2, então f de x1 vai ser igual a f de x2. Né? Ou seja, por mais que o x esteja aumentando, o que acontece com as imagens? Elas continuam sempre a mesma. Vamos ver no gráfico aqui. Olha aqui a função constante, f de x igual a 3, que é o gráfico é essa linha aqui, ó, essa reta paralela ao eixo x. Notem que qualquer x que eu pegue aqui, ó, a imagem vai dar 3. Ou seja, o conjunto imagem da função constante é unitário. É dado por esse número aqui, que no caso aqui é o 3. Tá? O domínio é a reta real e o contradomínio também é a reta real. E agora, nós vamos para as aplicações, os exercícios. Primeiro exercício de fixação. Considere a função f, cujo gráfico está representado a seguir. Então, nós temos aqui o gráfico de uma função. A respeito do crescimento ou decrescimento desta função, tem-se que aqui nós temos as alternativas. Todas elas referem-se a crescimento ou decrescimento. Mas eu gostaria que vocês observassem aqui o comportamento dessa função através do gráfico. Olha só, da esquerda para a direita, começando do zero aqui no x, ó, observe o que acontece de 0 até 2. O que está acontecendo com a função? O x está aumentando, o que está acontecendo com a imagem? Também está aumentando. Então, de 0 até 2, a função ela é o quê? Crescente. Muito bem. Já de 2 até 5, olha só, por mais que o x aumente, ó, da esquerda para a direita, o que está acontecendo com as imagens? Permanece sempre o mesmo valor, que é 2. Então, ela é constante de 2 a 5. Já de 5 até 7, né? Olha só, de 5 até 7, até aqui, ó, o que está acontecendo? Ela está crescendo e depois decresce. Então, analisando esse comportamento, o que a gente percebe? Que a função ela é decrescente, onde? De 7 até 9. Aqui. Então, de 7 até 9 ela é decrescente. Portanto, alternativa C. Vamos para o próximo exercício. Considere a função f, cujo gráfico está representado a seguir. Nós temos aqui o gráfico e ele pede o seguinte: quais são os conjuntos domínio e imagem desta função, respectivamente? E aqui nós temos as 5 alternativas. Bom, analisando o gráfico, o que a gente percebe? Aqui está o gráfico, que é essa curva. Observe que ela está começando aqui, ó, e vem até aqui. Né? E se você olhar para o eixo das abscissas, você encontra aqui quem? Você encontra o domínio da função, que vai do menos 2 até 2. Já o conjunto imagem vai do menos 32 até 32. Então, só pode ser a alternativa D. Né? Ou seja, o domínio é o intervalo fechado de menos 2 a 2 e o contradomínio, aliás, o conjunto imagem, é de menos 32 a 32. Portanto, a letra D. E por último, nós temos aqui a seguinte questão. Considere a função f de d contida em R, tal que f de x é igual a raiz quadrada de 2x menos 6. O conjunto domínio desta função é, e aqui nós temos as 5 alternativas. Então, olha só, o que nós queremos? Nós queremos definir o domínio dessa função. A única informação que nós temos é que ele é um subconjunto dos reais.
né? É uma parte dos reais. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar a lei de formação. Tá? Quem é que participa aqui do domínio? Quais são os valores de x que são domínio da função? São os valores de x de modo que a imagem seja real. A imagem tem que estar aqui nos reais. Então, para que isso ocorra, o que é necessário? Que essa raiz quadrada seja real. Quando que a raiz quadrada é real? Quando o radicando aqui dentro, ó, 2x menos 6, tem que ser o quê? Maior do que ou igual a zero. Então, é isso que a gente vai observar. Para que f de x seja real, é necessário que 2x menos 6 seja maior do que ou igual que zero. Ou seja, 2x menos 6 maior do que igual a zero, transpondo menos 6 para o segundo membro, vai ficar 2x maior do que ou igual que 6. Dividindo por 2, nós encontramos x maior do que igual a 3. Portanto, o domínio é o conjunto D formado por todos os números reais, tais que x é maior do que ou igual que 3. Consequentemente, a alternativa B de bola. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado. E até a próxima aula. É ao Quadrado Plus, o seu canal para aprender matemática. Eu sou o professor Edson Soares e até o próximo encontro. Tchau.